Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui, né, mais uma vez para falar, conversar e deixar alguns registros da história, da qual eu tenho certeza que vocês vão adorar falar sobre mitos e lendas. Mitologia é tudo de bom, né? E lendas também é super, 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 super bom falar sobre isso. Então, mitos. Mitos, mitos, mitos. São mitos, histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, com deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas, simbolismos. O conceito de mito é baseado na história de que os antigos gregos criavam narrativas para explicar acontecimentos e fenômenos na história que não podiam entender. Então, trovões, relâmpagos, tempestades, maremotos, enfim, todos estes efeitos, né, da natureza, não se tinha explicação, então eles explicavam através da mitologia. Seres místicos, né? Vamos dizer assim, dentro da mitologia, vários personagens que vocês conhecem, né? Como Poseidon, Zeus, Afrodite, Hades, Hera, Apolo, Dionísios e vários outros. Sendo assim, tem até muitos filmes, né? Retratando toda essa mitologia, falando dessa cultura, dessa cultura, né, grego-romana, vindo de tempos, muitos tempos atrás, muitas épocas, né? São vários filmes, Reis do Egito, né? Um filme que chegou a ser muito bom na bilheteria, Percy Jackson, então nem se fale, né, Ladrão de Raios, depois teve o 2, então tudo isso vem de encontro, né, a todo esse fascínio pela mitologia que o povo tem Hércules também, né, um grande personagem, né, dessa mitologia que a gente está falando. Bom, características de um mito, certo? Tem caráter explicativo ou simbólico, tudo bem? Relaciona-se com uma data, relaciona-se com uma data ou uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses, que vocês conhecem muito bem. Ao contrário de explicações filosóficas, que se utiliza de argumentos lógicos para explicar a realidade. O mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades, tá? Então, alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinadas culturas agregam uma simbologia que torne o fato relevante para as suas vidas. Todas as culturas possuem mitos, alguns assustam, alguns assuntos, né, também, com a criação do mundo. São bases para vários mitos diferentes. Mitos não é o mesmo que fábulas, contos, fadas e lendas, tá? Então, estas são algumas características que a gente justifica o que é ser, o que é o mito, né? A mitologia, ela vem de encontro a isso aqui. E a principal característica é se utilizar, né, dos deuses para justificar algo que acontece na natureza. Tudo bem? Aí eu tenho das principais lendas, né, histórias mitológicas, que é o Minotauro, tá? Minotauro, o rei Teseu, ele tinha uma dívida muito grande com Minos, né, o rei de Greta, e Egeu, o rei de Atenas, tinha um filho chamado Teseu. Logo que a mãe engravidou, né, ele pediu para que ela, assim que ele tivesse maioridade, ele fosse até a ilha
de Greta erguesse uma pedra e de lá tirasse uma espada e uma sandália, a qual ele tinha deixado para ele. E Teseu então assim o fez. E quando ele o pegasse, que retornasse, né, a Atenas para vê-lo. Sendo assim, ele pegou a sua sandália e a sua espada, mas ele ouviu uma história fantástica, né, de um minotauro que estava aprisionado e faziam sacrifícios para ele, e o rei Minos exigia que sacrificassem 7 homens e 7 mulheres, 7 jovens, né, se fossem sacrificá-los, mandando para o labirinto do Minotauro. Quando Teseu ficou sabendo, ele pediu para que ele fosse incluído em um destes jovens e para ir até o Minotauro, que ele queria matar o Minotauro. Então ele foi até a Greta, e quando ele chegou lá, ele foi apresentado ao rei e a sua filha Ariadne, tá? E Ariadne, né, ficou meio assim por ele, né? E ele ficou junto com os jovens. Ariadne foi até o lugar onde eles estavam e entregou a ele um novelo de lã, a qual ele disse que ela explicando para ele que ninguém nunca tinha conseguido sair do labirinto, certo? Então, o que acontece? O novelo de lã, ele teria que amarrá-lo na entrada e ir esticando até onde ele estivesse. Depois seria só seguir de volta que ele encontraria o caminho. Então, assim ele o fez. Entrou no Minotauro, entrou no labirinto, matou o Minotauro, salvou todos os jovens e retornaram, conseguiram sair, seguindo o novelo de lã, saindo do labirinto. Saindo do labirinto, ele havia prometido que voltaria à Grécia para falar com o pai, né, para ver o pai. Quando ele chega a Atenas para ver o pai. Só que no caminho ele tinha um navio que era as velas, elas eram pretas. E ele não teve tempo, né, empolgado tal, de trocar as velas. Quando o pai viu que o navio do filho estava chegando, que as velas estavam pretas, ele achou que o filho estivesse morto. Então ele se mata, né? Ele se suicida e assim que ele chega, né, até a cidade, o Teseu chega até a Atenas, ele é coroado como um rei no lugar do pai, em função do heroísmo, inclusive. Tá? Então é uma história muito linda aí. E aí a minha próxima história é de Ícaro. Ícaro, né, filho de Dédalus. Dédalus é um grande arquiteto, né, e construtor e tudo, muito famoso, que inclusive construiu o labirinto para o rei Minos. E aí, então, ele tem uma dívida muito grande lá e ele acaba sendo preso numa ilha junto com o filho, que não tinha nenhuma saída, porque o rei Minos, ele mandava em tudo que fosse na terra e no mar. Então não tinha como eles saírem dali de jeito nenhum. Então o que eles fizeram? Ele ficou pensando, né, o Dédalus, de como sair por ali. Pelo ar. Se ele manda na terra e manda no mar, então a única maneira de sair daqui será voando. Então, nesta ilha, tinha vários pássaros, né, que passavam por ali, que habitavam ali. Então, ele saiu recolhendo durante muito tempo algumas penas. E ele faz as asas, né, grudando as penas com cera de abelha. E sobre um suporte que amarrava-se ao ombro. Isso tem na imagem aí, tá? Isso é... Bom, e aí, então, ele construindo, né, essas asas, ele vai dizendo ao filho, cuidado, na hora que estivermos saindo da ilha voando, não voe baixo,
demais perto ao mar, porque as ondas podem molhar as penas e você morreria afogado. Também não voe muito alto, porque o sol vai derreter as ceras e você também pode morrer afogado. E o filho, por muito tempo, ouvindo tudo aquilo, e quando chega o momento de voar, né, as asas prontas, já nas costas deles, o pai, Dédalo, avisa o filho novamente: cuidado, não voe alto demais, que o sol derreterá a cera de abelha e você correrá o risco de morrer, né? Em função disso, ele acaba e saíram voando. Desculpa, ter saído assim. Eu encostei no mouse aqui. E aí acaba voando, né? E de repente Dédalo percebe que seu filho não está perto de você. Quando ele olha, o Ícaro está voando muito alto. E de repente ele começa a cair. Porque ele voou tão alto, e o pai gritando para ele: filho, volte, não pode voar tão alto. E ele dizia: pai, aqui eu me pareço um deus, eu preciso voar, olha que coisa linda. E o pai gritando para ele retornar, e ele não retorna. O que, que acontece? O sol derrete a cera e Dédalo acaba caindo, tá? Quando o pai só pode fazer o quê? Descer baixo, recolher o filho e levar para a terra e enterrar, tá? Então, Dédalo, com toda a tristeza do mundo, conseguiu se salvar, mas infelizmente o filho não é salvo, tá? E aí, então, a gente vem para lendas, né? Lendas, esse mistério, é verdade ou é mentira? É, lendas, será que existem, né? Será que são verídicas? Então, nós vamos aqui para as lendas. Podemos entender que lenda é uma degeneração de mitos, como diz o ditado popular. Quem conta um conto aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem passadas, né, oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que eles vão contando ou recontando, né? Então seria assim: se eu conto um segredo para alguém, e se alguém se for contar para outra pessoa, né, também já vai sair diferente. E vocês também já brincaram de telefone sem fio. Raríssimas vezes conseguem chegar à mesma frase no final. E é mais ou menos isso que acontece com as lendas. Quando conta, aumenta um ponto, né? Então, chegamos lá. Aqui no Brasil a gente conhece muitas e muitas lendas, mas as mais conhecidas, né? Nós temos a Mula Sem Cabeça, o Boto, a Iara, lobisomem, Saci Pererê, e vários outros. Aí nós temos também, ai, nós temos também característica que justifica uma lenda. Se utiliza da lenda ou ficção, misturando-as, né, com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral e vem sendo contadas através dos tempos, gerações a gerações. Usa fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar o ponto de realidade, tá? Fazem parte da realidade cultural de todos os povos, todos os povos, tá? Assim como os mitos fornecem explicações dos fatos que não são explicáveis pelas ciências ou pela lógica. Essas explicações podem, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, né? São sim, são necessariamente sobrenaturais ou fantasiosas, fantásticas também, né?
Sofre alteração ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que o propagam, né? Aqueles que contam. Tudo bem? E aí, uma das lendas lá do Rio Grande do Sul conta que um zelador, né, de uma igreja antiga do Rio Grande do Sul, ele, durante a madrugada, ele acorda com um barulho dentro da igreja. Como sua casa era bem próxima à igreja, ele escutando aquele barulho, imediatamente ele acha que é ladrão e vai até lá devagarzinho. Chegando lá, pelo seu espanto, né, ele ficou assim extasiado. Estava acontecendo uma missa. Ele se ajoelhou, participou da missa. No final da missa, que ele olha para o padre tinha a cara, o rosto de uma caveira. Sendo assim, quando ele olha, ele percebe as pessoas que estavam assistindo a missa, todas de capuz. Quando ele olha, ele vê todas elas eram caveiras. Ele fica desesperado e tenta sair de todas as formas pela igreja. O único lugar que ele conseguiu ver aberto era uma porta que vivia trancada, porque dava de frente para um cemitério. Era a única porta naquele momento que se encontrava aberta. E ele se dirigiu rapidamente para lá, para fugir, porque ali só tinha mortos. Naquela época, gente, era muito comum as pessoas, o cemitério ser feito ao lado das igrejas, tá? Isso é normal. Hoje em dia, não, hoje em dia, diferente. E aí,